Boa noite, lobas lindas, maravilhosas. Sejam bem-vindas à nossa aula. Correria, sim, eu vi lá no Whats que você me perguntou e eu pensei, depois eu vou pensar melhor o que eu responder para ela. E nunca mais, já faz um mês que você me perguntou, né? Você também não pediu mais, eu esqueci. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. Hoje vocês vão estar acompanhando a aula do Café com Elas, onde nós lemos o livro Mulheres que Correm com os Lobos e trazemos questões da psicanálise, que Clarissa traz, e algumas questões sistêmicas. Nós vimos na aula passada sobre Vassalisa. Então, começamos a Vassalisa, e a Vassalisa, ela é um conto bem profundo sobre lugares em nós, lugares internos dentro de nós, e ela tem alguns elementos, né? Então, ela tem a mãe boa que morre, né? No início do conto já diz, e aquela mãe super protetora, aquele lugar em que Vassalisa tinha todo o refúgio, toda a proteção, a mãe morre, né? Mas ela deixa com Vassalisa uma boneca. E a boneca representa o quê? A bênção. Ela deixa com Vassalisa a boneca. A boneca é a bênção da mãe. Nas questões sistêmicas a gente fala muito, né? A bênção da mãe para o sucesso na sua vida profissional, para o sucesso nos seus relacionamentos, para o sucesso na sua vida. Então, a bênção da mãe é deixada, independente se ela ainda está ali em corpo ou não, né? Aí temos um segundo elemento que são a madrasta e as irmãs más, né? Então, a madrasta, a vida, como a gente vai enfrentando as pessoas que nos confrontam, as pessoas que nos fazem de inferiores, de menos, e a gente aceita, e a gente fica, e a gente não se impõe, e a gente não se posiciona, e a gente acaba ficando vítima das situações, né? E fazendo tudo o que aquelas pessoas querem, por quê? Porque, na verdade, tem uma busca ali de ser amada, de ser aceita, de se sentir pertencente, né? Precisam gostar de mim, porque tudo aquilo que eu tinha eu perdi, então alguém tem que me amar. E a madrasta e as irmãs, elas trazem muito essa questão de, por exemplo, quando na minha infância a minha mãe ou o meu pai não foram o suficientes na minha visão, ou realmente não foram suficientes fisicamente, né? Eu fui abandonado, fui deixado, eu fui maltratado, eu fui abusado, várias questões. Quando eu vou para a vida, para as minhas outras relações, para o trabalho, para a profissão, o que acontece? Eu encontro essas pessoas que vêm me cutucar. Só que na ânsia e na dependência de ser amada, amado de uma forma como eu nunca fui antes, eu me moldo, eu deixo que sejam isso comigo, eu deixo fazer o que quero comigo, que querem, por quê? Porque eu tenho medo de desagradar, porque eu já fui rejeitada uma vez, eu não posso ser rejeitada de novo. E é ali que nós nos perdemos. O outro elemento importante dessa história da Vassalisa, a Baba Yaga. O que que a Baba Yaga é? A Baba Yaga é uma bruxa. Então, é uma bruxa que dá vamos ver se vocês estavam ligadas na história. O que que Baba Yaga dava para a Vassalisa? Quando ela lembram que ela foi atrás de fogo, tem esse é um outro elemento. O fogo é o quê? É o elemento que traz vida, é o elemento que traz coisas novas, é o elemento que traz oportunidades. Então ela foi atrás do fogo porque a madrasta queria que ela fosse morta, mas ela não foi morta. Ela voltou com o fogo e quando ela voltou com o fogo numa caveira, essa caveira fez a madrasta e as irmãs virarem fumaça, ou seja, o fogo interno dela, a vida dela, aquilo que ela se apoderou foi o que matou aquelas presenças que tinham lá. O que que a mãe respondeu? Mais trabalho. A Pitty respondeu: mais trabalho. Ó, quando Vassalisa vai até Baba Yaga, primeiro, o que que ela é? Ela tem um nariz, não sei como, ela tem verruga, ela anda num caldeirão, né? Todo um misticismo. Ela é uma bruxa. Isso. Baba Yaga é uma bruxa. E essa bruxa, ela dá o quê? Mais trabalho, só que esse mais trabalho é em forma de tarefas. Você precisa cumprir isso, você precisa cumprir aquilo, você precisa aquele outro.
E essas tarefas é justamente o que faz com que Vassalisa consiga sair daquela prisão que ela está. Então, o conto, ele vem aos poucos nos trazendo quais prisões que nós estamos, quais conceitos que nós ainda estamos, dentro da nossa própria história, dentro da nossa própria vida, e que nós não identificamos. E lá dentro do conto, né, Baba Yaga diz, meninas espertas não perguntam muito, não questionam muito. E aí ali ela aprende que ela precisa ouvir, silenciar e agir com pressa. Não com pressa, agir rapidamente. Quando ela pegou ali o gancho que a bruxa deixou ela ir, ela não tem que fazer mais nenhuma pergunta. Ela tem que simplesmente agir. E aí nos traz esse contexto de que muitas vezes nós estamos esperando uma resposta, a resposta que nós queremos, a resposta da vida. Nós fazemos perguntas, nós queremos ter respostas. As pessoas muito questionadoras, que estão o tempo inteiro colocando condições ou questões em tudo e não agem, né? Não agem por quê? Porque delas têm o questionamento, delas vêm com o questionamento e isso faz com que ela não precise adiar, porque não adianta, porque ela pense bem, analise aqui comigo. Olha só, assim, assim, assado. Então, isso faz com que eu não precise tomar as ações, o agir. Eu comentei com vocês lá no, com quem está no Permitindo-se Prosperar hoje, eu até gravei um áudio de uma moça que falou assim para mim, do grupo MR77 que ela tá, e ela disse assim para mim: eu acho que eu vou sair porque a mesa não está me trazendo aquilo que eu quero. Eu disse para ela, mas a mesa não vai trazer aquilo que você quer, ela vai fazer movimentos, acelerar para que, mediante as suas ações, você conquiste aquilo que você quer. Mas você precisa agir. Você não pode ficar sentada esperando e não fazer nada, né? Isso é uma grande ilusão, isso não existe. O que é que realmente você quer? Você precisa tomar as ações para isso. Você precisa fazer o que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, eu quero ter muitas mulheres aqui no café com elas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar aula, eu tenho que divulgar, eu tenho que fazer. Adianta só eu ficar sonhando e fazendo figas para que muitas pessoas venham? Não, tenho que tomar as ações que são necessárias dentro daquilo que eu almejo, dentro daquilo que é a minha visão, né? Então, esses são os elementos que vão estar muito presentes aí nessas tarefas que a gente vai começar a trazer agora. Então, hoje nós vamos lá para a página 98 e nós vamos iniciar a primeira tarefa, tá? Lembra que a gente leu a 98 no primeiro dia, que era a introdução, depois nós lemos toda a história, terminamos ontem, na aula passada, e hoje a gente começa então com a primeira tarefa. Eu já estou em ontem com vocês aqui. Então, a primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. Permitir a morte da mãe boa demais. E aí a gente já vai compreendendo o que é permitir a morte. É deixar ir, é despedir-se. Lembra que nós já falamos algumas vezes? Você precisa começar a despedir-se da sua mãe. Você precisa começar a despedir-se do seu pai. E hoje nós vamos compreender o que é esse despedir-se. Não é ficar longe, não é ficar sem, é tomar posse da sua vida, parando de querer que eles tivessem sido diferentes, ou que eles sejam diferentes, ou que eles assumam coisas que são suas responsabilidades, né? Então, a tarefa de despedir-se da nossa mãe, do nosso pai, ela nunca termina. Não é algo assim que você vai fazer uma vez, eu vou despedir-me, mãe, gratidão, foi o suficiente, agora eu sigo na minha vida. Não, daqui a pouco vai ter mais uma despedida, daqui a pouco você vai ter que tomar mais um movimento, daqui a pouco você vai ter que tomar mais uma ação, daqui a pouco você vai ter que tomar mais um posicionamento. Então, não é uma única vez, não é uma vez só. São diferentes fases em que dentro desta relação você vai deixando de cobrar, deixando de exigir, deixando de um querer que não lhe cabe mais. Não lhe cabe mais, não faz mais parte daquilo que você é, daquilo que você quer, daquilo que você busca, né? Então, esse despedir-se, ele continua, ele é constante, ele não para. Não é uma única vez. Kelly, minha mãe não está mais aqui. Algumas de vocês eu já sei que não tem mais a mãe aqui, né? E aí, o que que eu faço?
Quantas vezes ou quantos são os lugares em que você muitas vezes se defronta com a sua bruxa interna? O que é a bruxa interna? É a rabugenta, é a amarga, é a insatisfeita, é a sombra dentro de você, é a raiva dentro de você, aquilo que você esconde muitas vezes de si mesmo, porque não, porque eu não sou assim, sim, você é assim. Todas nós temos isso dentro de nós. E essa sombra é justamente o que nos dá poder, dá autenticidade, de realmente olhar para isso. Então, existem lugares em nós que nós vamos acessar, por exemplo, aquele acontecimento em que minha mãe agiu assim. Muitas de nós, ainda dependendo da situação, vai ter a lembrança. Ah, mas lá na minha infância fizeram isso e isso comigo. Lá na minha infância, eu fui comparada. Lá na minha infância, eu precisei deixar algo que eu queria por causa de outra pessoa. Lá na minha infância, minha mãe fez eu fazer tal coisa, né? E vem as comparações. Ah, nós éramos em 5 irmãos. Uma tinha tudo, outra não tinha nada, a outra não sei o quê. Então, tem as histórias e elas voltam. E aí, também é preciso despedir-se daquilo que você achava que tinha que ter sido, não foi. E olhar para isso de uma forma, porque essa é a sua força. É da sua história bem contada por você que as coisas vão começar a mudar. Enquanto na sua história contada por você, dita por você, existe a vitimização daquilo que foi, né? Seja culpando pai e mãe e esquecendo que eles, esquecendo a humanidade deles. Peraí, gente. O meu note aqui tá dando. Deixa eu saber. Está carregando? Parece que tá. Então, seguimos aqui. Levei um susto aqui. Achei que ia desligar tudo. Onde é que eu tava? No susto me perdi. Me lembrem. Tava falando das histórias bem contadas dentro de nós, as nossas mães, os nossos pais, mesmo que eles não estejam mais presentes na nossa vida, existem histórias em nós que ainda são contadas com dores, com ressentimentos. Então, permitir a morte da mãe boa demais, a mãe perfeita, a mãe superprotetora, a mãe que tem que nos dar tudo que nós precisamos, tá? E ela começa dizendo assim: no início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. Então, a mãe está morrendo e ela deixa para a filha o quê? Uma boneca. Essa boneca significa a bênção. Eu te dou a minha bênção, minha filha, para que você siga agora. Eu não estarei mais com você. Eu não poderei mais te proteger. Eu não poderei mais tomar decisões para você. Eu não poderei mais acobertar você. Eu não poderei mais escolher por você, te dar um direcionamento, mas você tem a minha bênção para que você possa seguir aquilo que você necessita, para que você possa tomar a vida que veio de mim. Então, a boneca significa essa bênção. E ela fala, lembram que ela fala assim? Se você precisar tomar uma decisão, pergunte à boneca que ela lhe responderá. Se você precisar de um conselho, pergunte à boneca que ela te responderá. Se você precisar, pergunte à boneca que ela saberá. Nutra essa boneca, alimente essa boneca, né? Dê comida a ela. O que é essa comida? Ou seja, quem é a boneca? E como eu falei para vocês na aula passada, a boneca não responde, a boneca não fala. Quem fala com você através da bênção da mãe? A sua intuição, a sua história. Está tudo em você. Então, essa bênção te abençoo para que agora você siga, mesmo comigo morrendo, eu estou morta e você precisa seguir. Tudo está dentro de você. Se ouça, se escute, alimente a sua vida, tá? As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa, a mãe boa demais morre. Preste atenção, eu vou repetir.
As tarefas psíquicas desse estágio da vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva, ou seja, nesse momento você não tem mais a quem se socorrer se você realmente quer ter uma vida de sucesso e abundância. Se você realmente quer romper os padrões, você precisa encarar quem você é. E esse encarar quem você é encarar os desafios, encarar muitas vezes a megera que você é, encarar muitas vezes a malvada que você é, a ruindade que você é, sabe? Porque nós não somos só flores, nós não somos só coisas boas, nós somos também fardos, nós somos também pesos que nós mesmas carregamos de todas as experiências que a gente viveu. Enquanto a gente não encarar isso e poder olhar, a gente continua não conseguindo encarar a vida e não assumindo riscos por ela. Então ela diz, essa mãe boa demais, ela não pode mais estar com você se você realmente quer seguir uma vida nova, algo diferente, algo promissor. A mãe boa demais, né? Então, é aquela que cuida da nossa sobrevivência. Quando que a mãe boa demais, super protetora e tudo mais precisa estar presente? Nos primeiros anos da nossa existência, do nosso nascimento até 9, 10 anos. Depois, ela tem que nos ensinar a gente saber poder lidar com a vida. Então, a mãe superprotetora é aquela que troca a fralda, dá mamadeira, embala para dormir, cuida quando está doente, vê a febre, dá remédio. Nesta altura da vida, né? Ela diz, nesse estágio da vida da mulher, ela não pode mais ter uma mãe superprotetora, que sempre vai estar ali. E é nesse momento, né, o sempre estar ali, nesse momento da nossa vida de adultos, é quando que a gente percebe essa mãe protetora. Porque lembre, a mãe física, né, nossa mãe física, aquela que nos gerou, que nos deu a vida, ela está ali com os limites, as condições dela, o que ela quer da vida e tudo mais. Mas nós temos a mãe que nós nutrimos. Que tipo de mãe você nutre? Que tipo de mãe você é para você? Que tipo de mãe está aí dentro que você se fortalece, se fortifica ou se aprisiona? Então, a mãe boa demais dentro de nós é quando aquela pessoa quer só prazer, só facilidade, quer alguém que a salve, quer alguém que a faça feliz, quer alguém que a ame, quer alguém que a respeite, quer um trabalho em que ela ganhe muito. Essa é a mãe super protetora dentro de nós. É aquela que quer tudo muito fácil, que os outros precisam estar se movendo para que tudo venha a ela. Por quê? Porque ela foi protegida demais, ela não aprendeu o corre dela, ela não aprendeu o que é que ela tem que fazer por ela. E aí, dentro das relações, por exemplo, o que eu mais ouço é: eu quero um homem que me respeite, que me ame, que me faça feliz, que esteja sempre comigo, que me dê atenção, que não me deixe sozinha. O que essa mulher quer? Chat. O que essa mulher quer? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me olhando com umas caras. Estão me entendendo? Então, vocês aqui no Instagram estão me entendendo? Chat para vocês. A mãe, uma amiga. Também, Eliane. Também, Eliane. O que essa mulher quer? Uma amiga não quer um homem. Eu falo muito isso, né? Não, essa mulher não quer um homem. Por quê? Porque o homem não vai ser assim. Ela quer uma amiga, ela quer um cachorro, ela quer um gato, né? Ela quer a mãe super protetora. Ela quer nessa relação, né? Aquilo que faltou. Por quê? Porque ela ainda está na falta. Ela ainda não se basta. Ela ainda não se sustenta. Tá, Kelly, mas dentro de um relacionamento não é isso que a gente tem que querer? Você vai ter isso, você não tem que querer. Você vai ter isso no momento em que você se der isso. E no momento em que você for isso para você, você não vai precisar querer, vai ser atraído para você. A lei do retorno. Tudo aquilo que está dentro vem fora.
Ai, por que que eu estou atraindo isso para minha vida? Tudo aquilo que está dentro vai vir fora. Então você não precisa querer um homem assim, ele vai vir para você justamente por quê? Porque você nutriu daquilo que você necessitava. Ah, Marcele, não tá no Zoom? É, você tinha que estar aqui no Zoom, Marcele. A Rejane respondeu, manter a dependência. O que essa mulher quer? Manter a dependência, ou seja, manter a dependência é justamente isso. Ela quer aquilo que dentro dela ainda não está nutrido e alguém precisa dar. Alguém precisa corresponder. Alguém precisa fazer para ela, por ela. Porque senão ela não se sente feliz e muito menos validada. Fica sempre ali nessa busca de que algo está me faltando e eu preciso de mais. Não, você tem que se dar isso que você precisa, tá? É, no nível do nosso ser, né? No nível do nosso desenvolvimento enquanto mulher, enquanto pessoa, isso vem muito dos nossos contextos de relações familiares, né? Então, tudo aquilo que eu ainda digo que não me foi dado. Então, aquilo que hoje, por exemplo, eu faço para os meus filhos, eu vou fazer diferente para os meus filhos, eu vou dar a eles tudo que eu não tive. Eu vou fazer para eles tudo que não me foi feito. Entrei errado. Eu vou, sabe? Então, é essa compensação. Quando a pessoa diz isso, você já tem que saber. Se você diz isso também, você já tem que saber. O que que essa pessoa está lhe dizendo? O que que essa mulher está lhe dizendo? Ela não aceita ainda a história dela. Ela ainda não fez as pazes com a mãe e o pai dela. É por isso que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer tudo diferente. Tudo que não me deram, eu vou dar para os meus filhos. Tudo que me causaram, eu não vou causar para os meus filhos. E aí, muitas vezes, criam os filhos de uma forma super protetora e acabam, em vez de auxiliá-los a ir para a vida, barrando a vida deles, travando a vida deles. Porque simplesmente, quando chegar na vida adulta, eles não vão saber o que fazer. E se a mãe faltar, como na vassalisa? E se a mãe faltar, como esse filho vai viver se ele não soube o que fazer com a vida, né? Como lidar com as diferenças, com as inquietações e com tudo que vem com a vida, como ele vai fazer? Então, a mãe boa demais precisa morrer num determinado estágio da nossa vida para que a gente realmente acesse a prosperidade, a abundância, o sucesso, a felicidade, a saúde que a gente deseja. Não dá mais para esperar. E quando a gente entra nesses lugares mais profundos, por exemplo, de não querer fazer, ou de se sentir insatisfeito, ou alguém não me deu o que eu precisava, né? Lembra que eu falei para vocês de perguntarem se quantos anos tem aqui? Quantos anos tem aqui? Quem foi que me faltou? Quem foi que me faltou? E a resposta é bem. Ah, foi assim. Ah, foi essa. Foi o pai, foi a mãe, foi. Tá, o amor de quem você mais buscou? Que ainda lhe falta. Que ainda você tenta compensar o tempo inteiro, tá? Então, as decisões, as escolhas, né? é, a gente precisa aprender para mãe boa demais morrer em nós, a gente precisa entender que as escolhas dos nossos pais, falando da parte mais sistêmica, as escolhas da nossa mãe, as escolhas do nosso pai são deles. São dentro da humanidade deles, são dentro das experiências deles, são dentro da vida que eles querem. Nenhum filho nunca vai poder salvar, proteger, mudar um pai enquanto ainda estiver ali, né? Então, por exemplo, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber do meu pai, não quero mais saber da minha mãe. Deu para mim, tá? Porque só me fizeram sofrer, só prejudicam minha vida. Então, eu não quero mais saber deles. Pode até se afastar, mas se dentro de você tiver nutrido. Agora, se você se afastar e continuar naquele lugar de que eles deveriam ter feito diferente, por que foi que não fizeram, por que foi que não me deram, tua vida não flui, tua vida trava, tá? Aí eu anotei aqui, ó, nenhum filho pode salvar seus pais. Nenhum filho pode salvar seus pais. Nenhum filho pode dizer, mãe, seria melhor que você fizesse assim.
pai, ó, não faça isso, isso vai ser prejudicial para você, né? Porque eu tenho uma visão diferente. Isso de não poder salvar os nossos pais, muitas vezes, ou não corrigir aquilo que eles estão vendo da vida é desconfortável. A gente se sente inútil, incapaz, ou a gente se sente muitas vezes em dívida. Tudo que eles fizeram por mim, eu tenho que devolver, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada, você tem que deixar que eles vivam a vida deles e aceitar o destino deles, para que você possa estar em paz com o seu. Enquanto você não aceita o destino, a forma como eles vivem, as escolhas que eles fazem, você está numa dependência travando a sua vida. Continuando. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política, tornar-se alerta sozinha para seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. E aqui Clarissa vem dizer, né? Principalmente quando ela diz assim: tomar conscientização do seu próprio desenvolvimento, da sua própria vida, das próprias intrigas. Ela já está dizendo, na vida vai ter intriga, vai ter fofoca, vai ter questionamento, vai ter aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. E aí o que tu vai fazer? Toma posicionamento, se conscientize. A política, os perigos da vida, as escolhas. Quantas de nós não tomamos escolhas porque nos sentimos inseguras de tomar escolha, porque vai que algo dê errado. E aí eu já fui, quem sabe, me sentir não amada lá atrás. Imagina se eu fizer algo que dê errado, como é que eu vou ficar? Não posso. Então eu fico no lugar que eu estou. E a insegurança, ela só bate, ela só vem de verdade quando a gente está no ápice de fazer algo que é revolucionário, que vai mudar nossa vida de padrão, que vai trazer novos aprendizados, que vai nos trazer um despertar de uma nova consciência para um novo lugar dentro da nossa vida. E aí vem a insegurança, e é nesses lugares muitas vezes que a gente trava, que a gente não vai. Por quê? Porque a gente não aprendeu a desenvolver a própria conscientização, tornar-se alerta sozinha, sozinha, desenvolver-se, estar na vida, amar-se, respeitar-se, é sozinha. Ninguém vai fazer isso por você. Tudo o que você precisava, você já tem. Tudo que você precisava já está em você. Tudo que você precisava já lhe foi dado. O que mais que tu quer? Agora é sozinha. É você aprendendo, despertando, fazendo o que tem que ser feito. É por isso que a mãe boa demais precisa morrer para que a mulher consciente, que vai atrás, que busca, que se desenvolve, que se aperfeiçoa, que é feliz de verdade, possa nascer. Senão ela não vem, ela continua na espera de que algo seja diferente. E esse algo diferente nunca vem, e esse algo diferente nunca acontece. Então, entender que você está sozinha nesse caminho. Aí muitas de nós a gente quer alguém junto, a gente quer alguém na jornada. Sabe aquela história, principalmente no relacionamento? No trabalho também eu vejo muito. Ah, mas a fulana não fez, eu não vou fazer. Ah, mas a ciclana não sei o quê, por que estão cobrando de mim? Tá, eu faço se todo mundo fizer. Eu venho se todo mundo vier. Eu vejo muito assim isso, né? A gente trabalha com bastante pessoas e é, por exemplo, assim, ah, mas a fulana não fez. A fulana não ficou até o final. A fulana não sei o quê, por que que eu tenho que fazer também? A gente sempre quer alguém junto. No relacionamento também. Kelly, não adianta. E eu recebo essa pergunta diariamente. Quando eu digo para a pessoa, você que tem que ir atrás daquilo que você quer. Você que tem que ir atrás das mudanças que você está exigindo. Comece em você. E aí a pessoa insiste em me dizer assim: não, mas não é assim. Não adianta eu mudar se ele não muda. Não adianta nada, Kelly. Eu já mudei e ele não mudou. Eu já avisei ele que se ele não mudar, eu não vou mais ficar. Que mudança é que tu fez que tu continua exigindo do outro? Que mudança é essa? Não é mudança nenhuma. Que comprometimento você fez? Qual é a tua responsabilidade? Não tem mudança nenhuma ainda. Enquanto você exige que o outro faça, não teve mudança em você. Essa é a autoconscientização. Enquanto o outro precisa vir junto, tá? Fazer junto. E dentro dos relacionamentos é sempre assim: não, eu não vou mudar, ela não muda, eu não vou mudar, ele não muda. Se ele mudar, eu mudo. Se ele não mudar, eu também mudo. Eu continuo. Ah, mas ele não fez, eu fingi que
não fiz também. Ah, se ele não vem, eu não vou. Ou seja, sempre o outro tem que estar fazendo e dando também, ou não, eu não faço por mim. E aí vai ficando na irresponsabilidade da própria vida. Vai ficando nesse lugar de que eu só mudo a minha vida se o outro me der aquilo que eu quero. Não vai te dar. Não vai te dar. Vai continuar ali com o peso. Então, quer algo? Faça por você, porque o caminho é sozinho. O caminho é solitário. Você faz o que tem que ser feito. Você muda o que você quer ver de mudança. Você faz primeiro, para que o outro, se quiser, faça depois. Por quê? Porque você foi uma inspiração, porque você foi um modelo, porque você foi um exemplo e ele viu que isso era bom. E ele viu que isso era bom. E aí, quem sabe, ele queira fazer também, mas é sem exigência. Com exigência é destruição. Tem que ser sem exigência, tá? Então, aprenda a estar sozinho e contar consigo mesma, tá? Com quem você pode contar consigo mesma. Kelly, mas hoje eu tenho amigas. Eu tenho você como mentora? Sim, ok. Para te alinhar, para te dar um direcionamento, para te falar algo, não para fazer por você. Para fazer por você, para mudar o comportamento, para fazer o que tem que ser feito, ninguém está com você. É só você mesmo. Ah, nós estamos aqui num grupo, se desenvolvendo, aprendendo, obtendo conhecimento. Na hora da ação, é você e ninguém mais. Kelly, sou eu e Deus. Também não é. Também não é. Porque Deus vai acompanhar as mudanças que você fizer, vai lhe dar apoio, vai lhe dar força, fé, vai dizer, vai, minha filha, mas você que vai ter que fazer o que precisa ser feito. Então, a jornada é sozinha. E é isso que a mãe boa demais faz a Vassalisa. Tem essa bonequinha de companhia, mas aquela bonequinha não faz nada. Na história ali no conto ela faz, né? Ela ajuda a Vassalisa. Mas a verdade é que não. É que está tudo dentro dela. Ela precisa cumprir as próprias tarefas. Na história, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa do que eu anotei. Assumir quem você é. Receber bênção. Eu anotei aqui. Ah, não, é mais pra frente. Não é aqui mesmo. Aqui, quando ela fala das intrigas, tornar-se sozinha, à medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce por quê? Porque ela recebeu a bênção. E se ela recebeu a bênção, significa ela tem a força de todas as mulheres que vieram antes dela com ela. E ela pode fazer bom uso da vida que lhe foi dada, das bênçãos que lhe foram dadas. Ela não precisa mais repetir as histórias. Ela pode desenvolver-se uma história diferente, um padrão diferente, uma programação diferente. Você não precisa ficar rodando nas mesmas programações. Você tem que ter coragem de fazer algo diferente, mas a coragem de fazer algo diferente vai lhe trazer resistência, vai lhe trazer dor, vai lhe trazer muitas vezes essa insegurança que vai te paralisar, e aí você não vai querer ir, porque você não vai querer correr riscos, tá? Então, essa jornada, né, de correr risco, de romper, ela vem com a bruxa, ela vem com uma baiaga, tá? Então, eu posso contar com quem? Eu posso contar comigo mesmo. Eu me basto para desenvolver aquilo que eu preciso. E aí, é deixar de ser insegura, é deixar de estar insegura, né? Quem de vocês aqui não tem insegurança sobre nada? É totalmente autoconfiante, autoperspicaz, tem algum desafio, vai com tudo, não tem insegurança de nada. Ninguém? Todas têm insegurança? Todas se sentem insegura? Sim ou não? Você se sente insegura? Sim ou não? Responda para mim. Você se sente insegura? Sim ou não? Vamos chat aqui. Sim ou não? Sim, sim, sim. Insegura? Sim, sim.
em várias situações. Em várias situações. Nós nunca deixaremos de nos sentirmos inseguras. E aí nós temos que compreender a insegurança, o medo sempre vem quando temos algo novo, diferente para ser feito. Então, ali, a mãe boa demais, ela entrega a boneca para vassalisa para quê? É muito relativa a cada situação. Mas existem situações, né? Existem situações em que a gente se sente mais insegura. Porém, a mulher que encara a jornada por ela, sabendo que é ela sozinha, ela faz o que tem que ser feito, mesmo na insegurança, mesmo que ela não saiba as respostas, mesmo que lhe falte a coragem, porque coragem não é ausência de medo, coragem é fazer com medo mesmo. Mesmo que aquilo te palpite o coração, te trave a voz, mesmo que aquilo barre as tuas pernas, né? Ela vai da mesma forma. E quando nós estamos com um momento de estourar uma bolha, de fazer algo novo, de subir um degrau a mais, a resistência e a insegurança são ainda maiores. Em nosso corpo a gente sente. A gente sente no corpo. Então, o que que o nosso corpo sente quando nós estamos inseguras? Então, eu vou contar os meus casos, tá? Depois vocês pensam nos de vocês e falam aí no chat. Então, sempre que me convidavam para palestras, eu ficava sem voz. O que que é isso? Mas eu ia fazer mesmo assim. Eu fui fazer sem voz. Algumas vezes eu tive que desmarcar. A primeira vez que eu entrei no Insider do Érico Rocha, da fórmula de lançamento, que eu investi muito dinheiro, perdi muito dinheiro, né? Eu fiz lá tudo no dia do lançamento, eu tive que desmarcar. Por quê? Porque eu fiquei sem voz. Então, o que o teu corpo faz quando você está insegura? Ele cria resistências. E muitas vezes nessas resistências, a gente não vai mais insistir. E a gente vai dizer assim: ai, deve ser um sinal que não é para mim fazer. Deve ser um sinal que é para mim deixar isso. Não é mais para mim fazer isso, deve ser isso. Então tem que saber analisar, né? É isso mesmo? Ou por que isso aqui em mim? Por que que a minha voz travou? O que em mim está fazendo isso? Qual é a insegurança que eu tenho aqui? O que eu gostaria que tivessem feito ou me dado ou me auxiliado que não foi, né? Então, se eu estou sozinha, eu preciso romper esses medos. Então, então algo novo vem, a insegurança se instala, mas é preciso seguir mesmo na insegurança. É preciso aprender a arriscar. O meu gela, não sinto fome, tremo inteira. Teu corpo gela, não sinto fome, tremo inteira. Então, quando tem algo ali, vem o corpo. Eu quero que vocês contem aí para mim como que o corpo de vocês respondem quando há a resistência de algo. Dor de barriga, de Samaira, diarreia, né? Da diarreia. Tem algo ali, tem uma insegurança, tem algo novo, tem algo a ser enfrentado. E muitas vezes esse algo a ser enfrentado nem é só no externo. Nem é só no externo, porque, por exemplo, para mim falar não é algo difícil, é algo que eu gosto de fazer, eu sei fazer. Mas então por que que eu ficava sem voz? Porque é um passo a mais que vai ser dado. E aí vem a insegurança. Será que vou ser boa o suficiente? Será que vou dar conta? Será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser aceita? E aí a gente vai ter que lembrar quando foi, em que parte da minha infância eu me senti assim. Aí eu vou ter que recapitular qual história da minha vida me faz sentir-me assim. E aí eu vou para lá ver, né? A gente fez isso no Reconfigure Seu Destino, e nós acessamos todas as nossas histórias, né? De resistência, de dor, de travas, de programações, e a gente conseguiu olhar para elas. Tanto que a última palestra que me convidaram, eu não fiquei sem voz. Eu fui lá e dei a palestra, louca de boa, né? Por quê? Porque vem para consciência. Quando a gente olha e acolhe e para de negar ou excluir ou se vitimizar diante da situação, é quando a gente consegue resolvê-la.
E aí, aquela resistência, aquela dor, aquele impacto se dissolve. Eu travo a perna esquerda e nas costas do lado esquerdo também. E pega o ciático também. Como acontecia também comigo, né? Ou alguma coisa travava a minha coluna. Ficava de cama, ficava ali, impossibilitada. Então, o que é isso? É insegurança, porque lembra, o nosso cérebro reptiliano, ele quer que você sobreviva. E como ele quer que você sobreviva, ele vai impedir que você encare novos desafios para que você não venha a sofrer. Por quê? Porque é novo, ele não sabe o que vai acontecer. Nosso cérebro vai sempre tentar nos proteger, tá? Então, coragem não é ausência de medo e principalmente quando nós não conseguimos avançar, ter sucesso, prosperar, ter abundância, falta ordem. Falta ordem e disciplina. Ordem de quê? Quem você é nos determinados lugares em que você habita. Quem você é nos determinados lugares que você habita. Se pergunte quem eu sou nos vários lugares que eu habito. Quem eu sou dentro da empresa que eu trabalho? Eu sou funcionária. Existe uma hierarquia, existem ordem. Eu recebo as funções e as executo da melhor forma, ou eu só as executo se alguém também fizer? Ou eu estou sempre cobrando que tem que fazer, eu faço se a fulana fizer, se a fulana não fizer, eu também não faço porque está exigindo de mim. Na minha relação, quem eu sou, quem eu estou dentro desse lugar, dentro desse ambiente? Eu sou realmente a esposa, a mulher? Ou eu sou o macho, aquele que briga? Ou eu sou aquele que dá ordem? Ou eu sou aquele que não respeita, aquela que não respeita, aquela que só critica, aquela que só exige? Eu estou no meu lugar igual? Ou estou na arrogância com os meus pais? Eu estou sempre na arrogância? Estou sempre na superioridade? Estou sempre dizendo o que eles têm que fazer? Né? Ou se eu não tenho mais eles, era assim que eu era, preciso me apaziguar com isso, preciso me apaziguar com essa história. De como eu, enquanto filha, neste lugar. Preciso corrigir isso, mesmo que eles não estejam mais, preciso ter a reverência. Saber que foram as escolhas dele e dizer sim aos destinos que eles tiveram. Vivos ou não, porque lembre, não importa se eles estão vivos ou não, não importa se você tem contato ou não, importa como isso está dentro de você. Dentro de você é que isso importa, tá? Então, poder dizer, né, principalmente aos nossos pais, sinto muito pela minha arrogância, de achar que eu sabia mais do que vocês do que tinha que ser feito, de não concordar com o destino que vocês escolheram. É de vocês, não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque eu tenho consequências dos meus atos. Isso tem que começar a ficar claro para a gente, tá? Então, concordar com tudo aquilo que veio antes, do jeito que veio, do jeito que foi, se apaziguar com as suas histórias. Sem se apaziguar com as suas histórias, não há prosperidade. Pode continuar trabalhando igual um louco, não tem problema. Continua para tu ver. Não vem, se apazigue, coloque ordem na sua vida, tá? Então, enquanto filha, qual é o meu papel? Enquanto mãe, qual é o meu papel? Lembrar que a boa mãe, a mãe, né, a boa mãe é aquela que cuida dos seus filhos até o momento que eles precisam. Depois eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas é também dar um sim às escolhas que eles fazem na vida do jeito que eles vivem. Né? Então, o meu lugar dentro do local que eu trabalho, qual é o meu lugar? É de maior, é de chefe, é de proprietário, é de liderança, é de funcionário, de obedecer ordens? Eu tenho que estar nesse lugar. Ordem na nossa vida. Isso é extremamente importante. Enquanto não há ordem, não prospera. Sua empresa também não prospera sem ordem. É preciso de ordem. Vira uma bagunça. Vira uma perturbação com todo mundo, com o cliente, com o funcionário. É uma loucura. Problema em cima de problema. Por quê? Porque algo está fora do lugar e é preciso ser recuperado em todos os ambientes, tá? Página 99. Ah, cansei. Como está sendo essa aula para vocês enquanto eu tomo uma água? Vocês falam no chat, por favor. Como está? Tá tranquilo? Tá muito rápido? Tá bom? Tendo alguns insights, depois vocês lembram que vocês têm que fazer um print. Vocês não estão fazendo, vocês estão me devendo, tá? Vocês estão devendo isso para mim. Vocês têm que fazer um print de mim
linda, maravilhosa, com o livro de vocês assim aparecendo e postar a frase que mais impactou a noite de vocês. Então, página 99. Boa, boa demais, maravilhosa. Você sabe que vocês podem, qualquer coisa que vocês não estão entendendo, vocês podem perguntar, tá? Tranquilo, boa. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Na história, o processo de iniciação. Aqui, Clarissa quer trazer como uma iniciação espiritual. Por que espiritual? Porque é quando a jornada da filha realmente começa. Por quê? Porque ela tem que andar com suas próprias pernas. Porque ela tem que fazer as decisões dela. Porque ela tem que assumir as consequências dos atos dela. Essa semana, uma mãe me perguntou o seguinte: o meu filho fez algo errado na escola e eu descobri. E eu descobri e me deu uma pena. Eu não quero que ele sofra na escola ou que falem coisas para ele e tudo mais. Então eu conversei com ele e tal, falei para ele não fazer mais e tal, mas eu não vou expor ele, dizer que, né, ir lá contar na direção e tudo mais que foi ele que fez aquilo que estava dando problema na escola. Eu não vou dizer. E eu fiz isso, então eu não vou contar, eu vou deixar assim e eu vou só conversar com ele. E eu fiquei olhando para ela, né? E ela me disse: O que que tu acha? Eu falei: Eu acho que ele vai fazer de novo, porque ele não teve consequência dos atos dele. Daí ela me disse: Mas o que você faria se fosse o Davi? Eu falei: Eu já fiz com o Davi. E eu já fiz com o João Vitor também. Dele ter que ir até a pessoa, corrigir, falar, declarar que foi ele que fez, que foi ele que pegou, que foi ele que fez o troço errado. Por quê? Porque é o certo. É o certo. Mas ele vai ter consequência. As outras crianças vão olhar para ele, e vão, sim, sim, é isso mesmo. Ele vai ter consequência. E ele tem que aprender que ele vai ter consequência, porque da próxima vez ele vai pensar melhor antes de fazer. E lá no futuro, quando as coisas derem errado, não existe nenhuma responsável, não ser você que acobertou esse momento. E aí, quem sabe você chore, né? E isso aprendi com a minha mãe. Então, aquilo que vem da nossa ancestralidade, aquilo que vem da nossa mãe, dos nossos pais, os ensinamentos, os valores, isso precisa ser repassado. Daí ela me disse assim: Ah, mas a minha mãe sempre foi muito cruel comigo, eu não quero que meu filho passe isso. Eu falei: Ela foi cruel de que forma? Tornando o que você é hoje? Essa mulher maravilhosa que você é hoje? De que forma que ela foi cruel com você? Daí ela parou assim, gente, ela ficou me olhando. Tipo, tá tão presa na história, muitas vezes, de que foi dor, de que foi ruim, naquela parte que não consegue reconhecer o contexto todo, toda a história que moldou, que fez. Então, os nossos pais, muitas vezes, eles vão fazer com que a gente realmente assuma aquilo que a gente precisa, para quê? Para nos formar. E aqueles que super protegem, o que será desses filhos no futuro? Por quê? Porque eles não aprenderão. Então a gente precisa olhar para isso, né? Olhar para isso de uma forma mais honesta para nós mesmos. Qual é o seu lugar? Você está desempenhando o seu papel dentro do lugar de ordem que você exerce, né? Isso é a iniciação. Então a boa mãe amada morre. Ela precisa morrer. Para quê? Para que a sua vida comece. Senão você fica sem presa. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vassalisa, tá? Não tem mais quem dê colo, quem dê o conforto, quem proteja, quem diga não, tá tudo bem. Então, ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vassalisa. Agora, quem que afaga o cabelo dela? Ela mesma. Ela mesma que tem que se nutrir dela. Na vida de todas nós, como filhas, surge uma hora em que a boa mãe da psique
aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais. Aquela que, em virtude dos seus valores e proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. Por isso que Clarice traz, a mãe boa demais precisa morrer em você, ou se você é essa mãe boa demais, aquela que protege demais, aquela que impede o crescimento do filho. E esse impedimento do crescimento do filho, dentro da visão sistêmica, tá? Dentro da visão sistêmica, é quando uma mãe é super protetora demais e ela não faz com que o filho assuma as consequências dos seus atos, quando ela super protege, quando ela mente em detrimento do filho, quando ela impede que o pai seja pai. Eu fiz muito isso na minha vida, né? Até um determinado momento, o que que eu fazia? Como eu achava assim que o João ele era muito brusco com os meninos, eu me metia, eu me envolvia, eu não deixava. Não deixava ele falar, não deixava ele corrigir, não deixava ele fazer nada. Por quê? Porque coitadinho dos meus filhos, né? Pra que agir assim? Pra que fazer assim? Né? E aí que começou o João Vitor a fazer um monte de coisa errada, um monte de coisa errada, um monte de coisa errada. Quem que era o problema ali? Era eu. Era a mãe super protetora demais. A mãe muito boazinha, a mãe muito amadinha, né? A mãe que tá tudo bem, meu amor, e mamãe cuida de você. Não. E aí eu tive que começar a deixar que ele fizesse do jeito dele. Então, quando nós, enquanto mães, impedimos que esse pai seja do jeito que ele for, claro, né, gente? A mãe, ela também é responsável pela proteção, pelo zelo da família, tá? A mulher. Então, por exemplo, se você escolher um homem que espanca, que, tipo, pega pelos cabelos, joga no chão, dá paulada de vassoura, lógico que você não vai deixar, né? Tô falando desse, por favor, né? Eu tô falando desse pai que é mais rude, porque é energia masculina. Ele fala mais bruto mesmo, ainda mais quando é menino, né? Quem tem menino sabe. O pai, ele fala mais bruto, o pai, ele exige mais. Por quê? Porque ele quer que seja um homem, né? Com as mulheres, eu vejo que os homens são diferentes, eles têm uma pegada diferente, né? Então, eu vejo aqui, que eu sempre que eu acompanho, eu tenho vários amigos que têm casais, eu tenho a Mayra, a Soraya, é diferente a pegada com as meninas do homem, é diferente com o menino. Precisa ser diferente, né? E a gente precisa permitir. Então, as mães que afastam os filhos dos pais é como se fosse um abuso. Por que que é um abuso? Porque elas estão impedindo esse filho de tomar a vida, de ir adiante, de conquistar dinheiro, de avançarem na sua vida profissional, de conseguirem terem boas relações. E esses filhinhos, essas filhinhas se tornam os filhinhos da mamãe, que tudo tem que ser, a mãe tem que dizer primeiro, não vão para a vida nunca, ficam presos. Então a mãe boa precisa morrer, tá? Se ou dentro de você despedir-se e dizer, mãe, foi o suficiente, não preciso mais, agora vai ser por mim. Ou se você está no papel de mãe, de também olhar para as suas relações com seus filhos. Se você estiver na mãe boa demais, você também precisa despedir-se desse lugar em você enquanto mãe, em você na vida, da insegura, da que busca alguém que lhe proteja. Não, ninguém lhe protege. Não adianta você buscar um relacionamento. Eu vou responder uma caixinha do Instagram que eu li hoje, que a pergunta é assim: tive muitos problemas com com o meu pai na infância, muita falta do meu pai na infância, sou muito carente, meu marido não entende. O marido não vai entender mesmo. Por quê? Porque não é função dele suprir a carência que você teve do seu pai. É sua função, não é dele. Vocês entendem que nós estamos, quando nós estamos na mãe protetora, na mãe boa demais, na inseguras, né, nas meninas inseguras, nas crianças que ainda querem aquilo que não foi me dado, a gente vai acabar jogando para os outros aquilo que nós não tivemos capacidade de fazer por nós. Então não tem como, não vai te dar. Ele não vai conseguir, você vai cobrar a vida inteira, por quê? Porque ele não tem como te dar. Você é carente de pai, não marido. Nenhum homem vai conseguir suprir isso. Não tem como, é você com essa história. É você mudando seus valores, é você mudando sua programação, é você mudando. Mudando aquilo que você é e acredita ser. Não tem outra forma.
No processo natural, deixa eu só ver se eu não me perdi, tá? Daí eu falei, né, para vocês, é, eu notei algo aqui importante. Eu falei para vocês de quando a mãe, por exemplo, super protege demais, né? É tido quase como um abuso a esse filho. Por quê? Porque ele está sendo impedido de crescer. Ele está sendo impedido de se desenvolver, de trilhar o caminho dele. Você não está deixando e você precisa deixar, tá? Iniciações que ela fala aqui. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa morre. Nessa mãe boa, que é quando eu tomo partido da minha vida, ou é quando algo vai mudar, um novo degrau eu vou subir, eu vou ter um novo nível de consciência, um nível de despertar, tá? É, por exemplo, quando algo na nossa vida acontece e isso exige demais de nós. Então, por exemplo, eu quero que vocês anotem aí quais foram, as iniciações que vocês já tiveram na vida de vocês. Quais foram os momentos que foram iniciações? Eu já vou explicar. Quais foram os momentos de iniciações que vocês tiveram na vida de vocês? A Peti escreveu assim: já temos resultado desses no mercado de trabalho. Agora percebo que é o resultado da mãe boa para os filhos e a sua mãe boa interna. Essa pessoa não consegue nem assumir um compromisso de trabalho. Não, por quê? Porque se o outro fizer, eu faço. Não, mas eu sempre tenho, tipo, para quem ir, para quem voltar, alguém que me defenda, alguém que me dê comida, alguém que me dê leite, alguém que me cuide. Eu sempre tenho alguém que eu não preciso, não sou responsável pela minha vida, eu não preciso, não preciso. E hoje vocês podem ver, eu não quero um trabalho. Gente, o que eu já ouvi de, por exemplo, assim, eu não quero um trabalho que eu tenho que cumprir horário. Você acha que empreender é fácil? Não é não, não é nem um pouco. Tem mês que tu tem dinheiro, tem mês que tu não tem. Tem mês que tu paga as contas, tem mês que tu fica devendo, tem que pedir para te esperarem. Tem como prosperar? Tem. Mas esse negócio, eu quero empreender o meu negócio. Eu não tenho horário. Não tenho horário. Eu não cumpro horário. Olha que beleza, eu sou empreendedora, eu não cumpro horário. É das 5 às 11. Bom seria cumprir horário, né? Então há uma ilusão criada, principalmente no Instagram, para as pessoas. Seja dono do seu negócio, fature 1 milhão. Nossa, eu ouvi isso aí, eu tô ó, tentando faturar 1 milhão. Eles não contam quanto tem que trabalhar, eles não contam um segredo, né? Que quando eu entrei pro Insider foi a minha grande frustração, que ali eu adoeci de verdade, né? Que era o quê? Entre no Insider, pague 50 mil, e eu paguei, né? Eu peguei todas as economias que nós tínhamos, que eu e o João tinha, eu paguei. Por quê? Porque lá eles prometiam que você ia ter os faixa preta lá, né? Então, quem já tinha faturado, e eles iam estar junto com você, te mostrando direitinho os caminhos, e você ia conseguir chegar no 1 milhão em 6 meses, dentro do online. E eu, doida, né? Digo, vamos, vamos, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E quando eu entrei, a minha grande surpresa, nos lançamentos, eles faturavam 50, 60 mil, mas eles investiam 35, 40 em tráfego. E eu não tinha mais dinheiro. O que eu tinha usado para comprar aquele negócio. Como é que eu ia fazer 50 mil se eu tinha que investir 30? Eles não me contaram que sobrava só 20. E ninguém conta isso. E vocês vão ver gente falando isso na internet. Eles não contam para você. Ninguém sabe quanto eu gasto de tráfego todo mês. Vocês podem ver que aparece patrocínio meu ali, ó, direto dos meus Reels e tudo mais. É 40% do faturamento é tráfego. 40% todo mês. E mesmo assim, é difícil, né? Então, quem se responsabiliza por isso? Então, as pessoas elas compram uma ilusão de mundo e de vida em que elas só querem tudo aquilo que seja fácil, né? E aí sempre é culpada, a culpa sempre é do mundo que as coisas não dão certo. Não, é porque você está vivendo uma ilusão, né? Então, como eu nesse momento. E aí, quando eu falo para vocês quais foram as grandes iniciações, esse momento da minha vida, da compra do Insider e dessa frustração, foi uma iniciação. Por quê? Porque eu precisei romper com padrões, porque eu sofri.
para poder enxergar uma verdade. Então, os momentos em que vieram dores, momentos em que vieram desconfortos, os momentos em que você precisou enxergar uma verdade, sair do vitimismo, sair de culpar as pessoas, em que você, por você, teve que encarar os fatos, como, por exemplo, fui enganada, fui iludida, me deixei iludir, mas eu fui mesmo assim. E agora? Agora eu assumo as consequências dos meus atos. Mas é um processo de iniciação que me trouxe o quê? Despertar. Agora faz tudo bem feitinho, com os teus pés no chão, não para de fazer e não se ilude mais. Entenda que é trabalho duro. Não existe isso de entra na internet e pronto, você não cumpre mais horário. Não, você trabalha muito mais. Então, essas verdades que têm que vir para nós, para o nosso amadurecimento, isso são iniciações. Outra iniciação que eu tive que foi o momento em que o João Vitor pequeno, isso, aí você vai anotar qual o momento que foi. A Peti falou, foi em 2022. O que aconteceu? Que foi uma iniciação. Foi um momento de dor em que eu rompi com algo, em que eu tive que tomar uma atitude, em que eu tive que mudar algo. Então, por exemplo, a minha doença pós João Vitor, né? Então, quando eu tive a alergia, fiquei 15 dias internados, voltei, achei que estava morrendo, tendo um pré-AVC, ali foi uma iniciação. Por quê? Porque quando acordo disso tudo, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso parar de ser essa pessoa que eu sou. Essa pessoa que eu sou tá me matando. Eu preciso mudar. Esse é um processo de iniciação. Eu preciso parar de culpar o mundo. Eu preciso parar de dizer que é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do trabalho que eu tenho, é culpa do meu marido. Tem que parar com isso. Eu tenho que tomar uma atitude por mim. Isso é um processo de iniciação. Ele vem com dor, ele vem com desafio, ele vem com algo que pulsa dentro de você de desconforto, de insatisfação, mas que fizeram você mudar, fizeram você despertar, fizeram você ir para outro nível do seu desenvolvimento enquanto vida, enquanto prosperidade, enquanto sucesso, enquanto relacionamento, enquanto saúde, enquanto tudo. Meu outro processo de iniciação que eu tive foi quando nós falimos a empresa. Então, foi na falência da empresa. Ali foi uma profunda dor, ali foi um profundo desenvolvimento em que eu precisei ser diferente do que aquilo que eu seria, em que eu não pude culpar, condenar, criticar, julgar o meu marido, e eu fiquei ao lado dele. Isso foi um processo de iniciação que trouxe grandes mudanças para o nosso relacionamento. Então, ali eu também tive uma ruptura de padrão. Daquilo que eu seria, faria, eu fiz diferente. Eu acolhi, eu amei, né? Então, vem com dor, vem com processos desafiadores. Outra que eu coloquei, o Insider, que é esse que eu falei para vocês, que eu paguei, daí depois que eu descobri que faturava 50, mas tinha que investir 30 e eu não tinha mais dinheiro, e aí eu caí de cama. No dia do lançamento eu não tinha voz, né? Por quê? Frustração total, insegurança. Agora o que eu vou fazer? Não tenho mais dinheiro, gastei tudo. Fez eu cair na realidade e fez eu tomar uma decisão. Você vai desistir ou você vai continuar? Eu vou continuar. Por quê? Porque é o que eu quero. Eu vou continuar, mas agora eu já sei como esse mundo funciona. Então eu não caio mais em. Eu não caio mais. Eu sei que tem que trabalhar. Eu sei que não é essa vida fácil. E eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. O melhor de mim. Escola. Coloquei aqui. Escola duas vezes eu coloquei. Que foram iniciações. Então, eu tive um processo muito desafiador quando eu era efetiva numa escola do município. E aí eu me exonerei do cargo público, né, de um concurso. Mas na primeira vez que eu fiz isso, e é nisso que eu quero chegar. Gente, é 9:06, mas eu vou terminar essa parte, tá? A primeira vez que eu fiz isso, que eu me exonerei, que eu saí da escola e tudo mais, de um concurso público, eu fiquei por anos, com raiva, ressentida, amargurada. Cada vez que eu contava essa história para as pessoas, eu contava com muita dor. Eu culpava as pessoas que estavam comigo, eu culpava um sistema. Então, entendam, era um concurso público do município e eu, dentro de mim, dentro da história, eu não aceitava aquilo e eu culpava um sistema. O sistema é sempre maior que você. Sistema é sempre maior que você. Seja uma empresa que você trabalha e você culpa a empresa, ela é maior que você. Seja um órgão governamental que você trabalha, ele é maior que você. Seja
Desde o seu sistema familiar, seu pai e sua mãe, eles são maiores que você. Então, se você culpa um sistema, você vai ficar preso nisso e vai compensar. Isso vai voltar para que você corrija. Então, eu fiquei nessa dor, nessa indignação, nessa insatisfação, contando essa história de dor para muitas pessoas, né, do que fizeram comigo. Posteriormente, o que aconteceu na minha vida, eu comprei uma escola. Que loucura! Saiu da escola que te trouxe tudo aquilo, de repente você comprou uma escola? Como assim? Pois é, mas lembram que eu julgava o sistema? E agora o sistema era quem? Se eu comprei a escola? O sistema era eu. E aí eu não julgo mais, agora eu sou julgada. Deus não mata, mas é chata. Estão me entendendo? Vai ter uma forma em que você vai ter que dar para a vida aquilo que você não entendeu lá atrás, aquilo que você julgou, condenou, postergou, morreu, sei lá eu. E agora? Aí eu saí de novo, saí da escola, vendi, fui puxada de volta. E aí, como quem diz assim, ainda não terminou o seu trabalho, minha filha. Ainda tem coisa aqui para você. E é assim que funciona. E aí eu entrei em um outro lugar dentro de mim desta vez. Desta vez! Porque das outras vezes eu não tinha entrado, eu não tinha entendido. Então teve que ter 3 vezes para mim entender. Vocês entendem? Ai, mas eu já compreendi, não sei o que lá do meu relacionamento, arrumei outro relacionamento, deu tudo errado de novo. Não, você não entendeu, você fez tudo igual de novo, você não fez nada diferente. Teve 2 casos parecidos essa semana e as 2 pessoas falaram a mesma coisa pra mim. Eu fiz tudo certo, ele foi embora. Aí eu comecei a perguntar, tá, realmente o que que tu fez? Daí eu perguntei, você fez tudo certo mesmo? Quais são os padrões aí que você repetiu? Aí a pessoa começou a trazer. Meu Deus, isso. Pois é, não fez tudo certo. Não fez tudo certo. Tudo certo é só uma justificativa na tua cabeça, que o outro é errado. Então, teve que vir 3 vezes para me compreender. O que? O que? Eu tenho coisa para fazer aqui. Eu tenho coisa para trabalhar aqui. Agora eu sou o sistema. E se eu julguei tanto um sistema corrupto ou que não dava certo, agora eu preciso mudar isso. Estou nesse lugar. Não posso mais querer fugir. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar. Entende? Você é a mesma coisa. Critica, julga, condena pai e mãe. De repente, o que é que tu vira? Mãe e pai. E aí, o que que você faz? Você faz pior ou melhor que os teus? Hum? Quanta arrogância. Quanta arrogância nós temos. Faz melhor ou pior? Ou dá o teu melhor com aquilo que tu tem e aprende com o passado e muda essa história e muda a programação e entende realmente que na vida nada se exclui, nem se julga, nem se revolta, você transforma tudo isso com algo melhor, mais proveitoso para um todo. Estão me entendendo? Sim? Pete me disse, clareou. Tá bom. Mas a última, daí nós terminamos, tá? Ah, 9:1. É só a última, prometo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita, deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Ou seja, de um novo jeito, de um novo modo. A mãe boa demais, a insegura, aquela que quer tudo pronto, aquela que quer ser salva, aquela que quer ser amada, aquela que quer nutrir a carência com um homem ou no trabalho, ou não sei o quê, ela precisa ser cada vez mais rarefeita. Ela precisa definhar para que você possa surgir, para que uma vida nova, para que a prosperidade, para que a abundância, para que o sucesso, para que as boas relações realmente possam fazer parte da sua vida. A mãe boa demais em você precisa morrer. Ok? Tirar uma cartinha para nós? Vou tirar uma cartinha para nós e nós encerramos a nossa aula. Gostaram da aula? Agora eu quero os comentários de vocês. Quem depois sentir no coração
de fazer um print com o livro bonito, postar nos stories, me marcar, convidar mais mulheres para vir para nossas aulas, eu agradeço muito, tá? Para quem está no Instagram, esse é o Café com Elas, é uma assinatura mensal. Quem não pode assistir no horário fica gravado, fica lá na plataforma. Tem mais uma apostila completinha, terapêutica, sistêmica também, então desenvolvimento, tá? E o valor para participar é R$ 39,90 mensais até metade de junho. Depois vai passar para 97. Aí quem comprou por R$ 39,90 vai continuar pagando R$ 39,90 até que exista. Quem comprar depois vai pagar o depois, tá? Estão tirando uma cartinha. Respirem. Muito boa aula, mãe, boa demais também no aprendizado. O vazio que você sente é sinal de que precisa buscar mais a sua espiritualidade e intimidade com Deus. Perceba o poder no silêncio. É nele que as respostas mais profundas e que transformam a sua vida chegam. O silêncio é um guia para acessar a sabedoria da sua alma. É o momento em que Deus te revela a sua grandeza. Se presenteie com momentos assim. É no silêncio que acesso a grandeza da minha alma. Sim, permite e pode continuar por mim. Não, a nossa aula terminou, Mara. Terminou a nossa aula. É 1 hora, 1 hora e 15 de aula. E aí na próxima a gente vai ter mais. É isso que você quis perguntar? A mãe boa demais tem que morrer definitivamente. É bem pesado, né? Não é que é bem pesado, é que traz um nível novo de consciência, porque a gente sempre acha que a gente sempre precisa ser boa demais e corresponder, né? Que a gente, por exemplo, não pode falar porque as pessoas vão se magoar, não pode querer o que a gente quer porque não é o que todo mundo quer. Essa é a mãe boa demais dentro de nós. A gente não pode falhar, a gente não pode errar, a gente não pode tomar posicionamento, a gente tem que ser aquilo que os outros querem. Isso é pesado demais, entende? Então, isso é o que precisa morrer dentro de nós. Tomar coragem de fazer o que tem que ser feito, seguir essa vida. Essa vida que é sozinha, é solitária, tá? Beijos, amores. Eu tenho algumas chaves, algumas pérolas para vocês. Já tá prontinha aqui, que eu vou gravar na quinta-feira de manhã, tá? Lá no grupo de vocês. Então, fiquem atentas. Tem lá os áudios que eu já preparei, tem uma meditação, já deixei na minha agenda para quinta-feira eu gravar, tá bom? Beijinhos. Fiquem bem.